Olá a todos! Nas aulas passadas, nós já estávamos trabalhando com estudo e comportamento de gases, falamos em transformações isotérmicas, isométricas, isobáricas, adiabáticas e falamos também em mistura gasosa. A partir de agora, eu estou entrando numa parte da física chamada termodinâmica, que é onde nós vamos estudar os conceitos de mecânica aplicados em termologia. Para nós estudarmos a termodinâmica, eu vou relembrar rapidamente alguns dos conceitos que nós já falamos em anos anteriores. Que conceitos são esses? Eu preciso lembrar um pouquinho do conceito de pressão, conceito de trabalho e energia. Então, no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo, não lembro quando foi que eu conversei com vocês sobre esse assunto, foi definido o conceito de pressão e nós trabalhamos inclusive com esse conceito em hidrostática. Então, por definição, pressão é uma relação entre a grandeza física da força na área onde essa força está aplicada. Então, nós escrevemos uma expressão para pressão, que é força dividido sobre área. Pressão é uma grandeza do tipo escalar, cuja unidade de medida no sistema internacional vai ser a unidade da força e a unidade da área no sistema internacional também. Portanto, a unidade de pressão seria Newton por metro quadrado, que nós chamamos de Pascal. Existem outras unidades de pressão, como, por exemplo, ATM, milímetros de mercúrio, MCA, metros de coluna de água e assim por diante. Mas no sistema internacional, nós trabalhamos com Pascal. Existem outras formas também de nós escrevermos o conceito de pressão em hidrostática. E nós vamos aqui criar uma expressão para calcular pressão, não envolvendo a grandeza força e nem área, mas sim as grandezas que nós trabalhamos quando estudamos gás. Que grandezas são essas? Volume, temperatura, ok? O conceito de trabalho e energia. Nós definimos trabalho como sendo uma grandeza física que relacionava força e deslocamento. Eu não cheguei a colocar para vocês essa expressão aqui que aparecia o cosseno do ângulo. E agora eu estou colocando. Por quê? Porque essa força, ela pode não estar na mesma direção do deslocamento. Tá? E quando essa força não está na mesma direção do deslocamento, nós fazemos uma decomposição do vetor força e aí nós trabalhamos com a componente. Por isso que aparece aqui, ó, F cosseno de ângulo. F cosseno de ângulo é porque eu estou falando que eu posso estar trabalhando com uma componente apenas da força. Ou se eu quiser, eu posso escrever que trabalho é apenas força vezes deslocamento e analisar como é que essa força está posicionada em relação ao deslocamento que ela está realizando. Então, para ter trabalho, não basta ter força, para ter trabalho, não basta ter deslocamento. Eu preciso ter uma força produzindo um deslocamento, ou ajudando ou atrapalhando esse deslocamento, ok? Então, trabalho pode ser tanto positivo quanto negativo. Trabalho é uma grandeza do tipo escalar. Trabalho não é uma grandeza vetorial. Nós comentamos também que toda vez que se realizava um trabalho, existia uma variação na quantidade de energia do corpo. E aí nós definimos dois tipos de energia: energia cinética e energia potencial. Dentro da energia potencial, nós ainda criamos duas classificações: a potencial gravitacional e a potencial elástica. Falamos também de energia mecânica, que era a soma de todas as formas de energia que podiam estar existindo ali numa determinada situação. Então, toda vez que eu realizo um trabalho, eu estou provocando uma variação na quantidade de energia de um corpo. Então, aqui eu tenho duas definições de conceitos que eu preciso analisar quando eu vou falar agora em gás. Quando nós vamos falar em gás, nós vamos fazer ainda algumas outras considerações, que é o que nós chamamos de teoria cinética dos gases. Que considerações são essas que nós vamos fazer? Nós vamos partir de alguns pressupostos de leis de mecânica e vamos aplicar esses pressupostos lá de mecânica para moléculas, para partículas muito pequenas. E aí nós vamos fazer algumas considerações, que nós chamamos aqui de hipóteses. Primeira delas, nós vamos considerar que as moléculas se encontram em movimento desordenado. Então, lembram-se dessa situação aqui, ó? Eu tenho até um pequeno videozinho aqui mostrando. Essa situação eu já mostrei para vocês anteriormente. Isso é, as moléculas de um gás, as partículas de um gás, elas se movem de maneira
desordenada dentro de um recipiente. Isso é, elas se movem aleatoriamente e elas vão se mover aleatoriamente, regida pelos princípios fundamentais da mecânica newtoniana. Isso é, eu vou aplicar as leis de Newton quando eu for falar na teoria cinética dos gases. As moléculas, isso é, as partículazinhas aqui de gás, não exercem forças umas sobre as outras, exceto quando elas colidem. O que significa que aqui eu estou desprezando qualquer tipo de força elétrica que possa existir entre elas, ou de atração ou de repulsão. Eu estou analisando apenas forças quando elas colidem ou com a parede do recipiente, onde elas estão, ou então quando elas colidem entre si apenas. Outra consideração, outra hipótese. As colisões das moléculas entre si e contra as paredes do recipiente que as contém são perfeitamente elásticas e de duração desprezível. O que é mesmo uma colisão perfeitamente elástica? É aquela no qual toda a energia cinética que eu tinha antes da colisão, eu continuo tendo depois. Isso é, eu não tenho energia cinética transformada em nenhuma outra forma de energia. Quarta hipótese. As moléculas têm dimensões desprezíveis quando comparadas aos espaços vazios entre elas. Isso é, as moléculazinhas são tão pequenininhas, são tão pequenas entre si, que a gente vai acabar considerando a dimensão dela desprezível quando a gente compara aí com o volume todo do recipiente. Por isso que a gente diz que o volume de um gás corresponde ao volume do recipiente que ele ocupa. E aí nós estamos, de certa forma, desprezando que existem espaços vazios entre essas moléculas e considerando ali que aquele espaço estivesse completamente cheio ali de partículas. Então, essas são as considerações que nós estamos fazendo aqui no momento. Então, nós estamos respeitando os princípios fundamentais da mecânica, e é com eles que eu vou trabalhar. Nós estamos fazendo considerações entre as forças que existem nas colisões, nós estamos fazendo considerações sobre as colisões e nós estamos fazendo considerações sobre os comportamentos dessas moléculas aí dentro do recipiente, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês que a ordem de grandeza de uma dessas moléculas é de 2,2 angstrom. Essa unidade angstrom é 10 a menos 10 do metro, tá? E aí, olha, comparado com uma região aqui o diâmetro de uma molécula, né, de hélio e o volume disponível dela quando ela está dentro de um recipiente. Então, quando eu olho aqui o volume da esfera, quando ela está dentro de um volume de um determinado recipiente, que é bem pequenininho, ó, de 33 angstrom, 33 vezes 10 a menos 3 no metro, olha aí como ela é muito pequenininha já dentro desse recipiente, que também é pequeno, que está dentro das condições de temperatura e pressão, ok? O conceito de pressão que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos fazer uma dedução muito simplificada para o conceito de pressão aqui em termodinâmica, tá? Quando eu digo muito simplificada, é muito simplificada mesmo. Então, eu vou fazer algumas considerações aqui, que se eu fosse fazer levando em conta tudo o que é necessário, eu precisaria de uma dedução matemática um pouco mais elaborada, de um cálculo muito mais elaborado. Então, eu vou fazer algumas considerações para poder fazer uma dedução simplificada para o conceito de pressão, tá? Então, eu vou partir do conceito de pressão igual a força sobre área e vou chegar numa outra expressão para pressão, onde eu vou relacionar pressão com massa, com velocidade e com volume. De que maneira eu vou fazer isso? Então, primeira coisa, eu estou considerando aqui que esse gás, que eu estou estudando gás, ele está dentro de um recipiente, ocupando 3 dimensões, eixo X, Y e Z. Esse recipiente tem uma área de base e tem um comprimento L, que eu consigo, com essas informações, a área da base e o comprimento L, eu consigo saber aí o volume do recipiente, portanto, o volume que eu tenho do gás que eu estou analisando. Então, estou considerando um gás dentro de um recipiente e vou pegar uma molécula aqui, ó, em particular, que está saindo aqui da base dessa área, vai atingir essa superfície aqui de cima, que é o meu êmbolo. Ao atingir essa superfície, ela vai aplicar uma força, vai colidir e vai retornar aqui para a área aqui de baixo. Enquanto essa molécula estiver se deslocando, ela vai estar fazendo isso com um movimento do tipo uniforme, isso é, sem aceleração. Vai ter uma interação, uma força aqui quando ela
chegar aqui em cima. Como essa força está aplicada sobre uma determinada área, essa molécula vai estar produzindo uma certa pressão nessa parede do recipiente na parte superior. Então, eu estou falando dessa moléculazinha aqui que está dentro desse recipiente. Peguei uma em particular. Estou considerando que pressão é força sobre área. Como eu disse que eu vou usar os princípios da mecânica newtoniana, eu preciso lembrar que força é massa vezes aceleração. E a aceleração nada mais é do que mudança de velocidade que acontece durante um certo intervalo de tempo. Lembrando que essa força ela vai existir apenas quando a partícula atingir essa superfície aqui de cima. Ela vai modificar a quantidade de movimento dessa partícula. Por quê? Porque ela vai inverter o sentido do movimento. Então, eu vou ter uma mudança na velocidade, não no módulo dela, mas na direção e no sentido, ok? Então, estou usando o conceito de que força é massa vezes variação de velocidade por tempo. E vou usar ainda a relação de volume, que eu preciso saber como é que o volume desse gás é calculado. Então, eu calculo o volume como sendo a área da base vezes esse comprimento. A área que aparece aqui, olha, eu vou substituir ela em relação ao volume e ao comprimento. A área que está aqui eu vou isolar. O comprimento que está multiplicando eu passei dividindo. Então, eu estou escrevendo que área nada mais é do que o volume dividido pelo comprimento. E eu vou chamar, a partir de agora, esse comprimento de ΔS. Por que de ΔS? Porque é o deslocamento que essa partícula vai sofrer até aplicar a força lá em cima, até exercer pressão sobre a parede do recipiente. Então, força é massa vezes aceleração é variação de velocidade por tempo, e a área eu estou escrevendo como uma relação de volume e deslocamento da partícula, que é o comprimento do recipiente. Continuando. Então, eu vou substituir isto aqui no lugar do F e vou substituir isto aqui no lugar do A, trocando o L por ΔS. Minha expressão ficou, então, pressão igual a massa vezes variação de velocidade sobre tempo, dividida por volume sobre ΔS, que é o L. Variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, isso dividido pelo tempo. Vou considerar que essa partícula estava inicialmente em repouso, quando ela saiu daqui, portanto, a velocidade inicial vai ser zero, a velocidade inicial dela. Eu tenho fração sobre fração. Copio a de cima, lembrando que isso aqui sumiu, porque eu considerei que a velocidade inicial da partícula era zero. Então, eu fiquei aqui em cima com massa vezes velocidade sobre tempo, massa, velocidade sobre tempo, e multipliquei pelo inverso da de baixo. O inverso do volume por deslocamento ficou deslocamento sobre volume. Fiquei com a expressão pressão igual a massa, velocidade, ΔS, tudo isso dividido por ΔT vezes volume. ΔS sobre ΔT, que aparece aqui na minha expressão. ΔS sobre ΔT nada mais é do que velocidade. Lembram-se que eu disse para vocês que a partícula está com velocidade constante quando ela está se deslocando aqui nesse trecho? Se ela está com velocidade constante, eu posso trocar esse ΔS sobre ΔT por V. E eu vou ficar com pressão igual a massa, V vezes V, porque eu troquei isso aqui por velocidade, sobre volume. V vezes V é V quadrado. Então, eu tenho que pressão é massa vezes velocidade ao quadrado sobre volume. Tá? Escrevi uma expressão para pressão. Porém, essa expressão que eu escrevi, ela não é definitiva. Por quê? Porque eu levei em consideração aqui que essa partícula única colidia com essa parede aqui do recipiente. Só que eu tenho colisões que estão acontecendo no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Portanto, quando eu calculei essa pressão, eu considerei que a pressão estava sendo ocorrida aqui, ó, no volume total. Porém, a pressão está correndo apenas em uma das dimensões do meu recipiente. Essa partícula bateu em apenas uma dimensão. Por isso, eu vou colocar um número aqui na frente que eu vou chamar de fator de correção. Esse número que eu estou colocando aqui na frente, 1/3, é para escrever de maneira correta a expressão da pressão quando eu falo no estudo dos gases em termodinâmica. Então, como é que eu calculo pressão no estudo dos gases em termodinâmica? Ela é 1/3 de massa vezes velocidade ao quadrado sobre volume. Lembrando que eu inseri esse 1/3
analisando aqui as dimensões na qual essa partícula pode se movimentar. Lembrando ainda que eu estou fazendo uma dedução extremamente simplificada. Se eu fosse deduzir isso aqui de maneira fisicamente correta, levando em consideração todos os fatores envolvidos, eu ia estar usando para dedução um cálculo mais complexo, tá? Eu não vou fazer nenhum exemplo resolvido de cálculo de pressão com vocês, porque os exercícios que aparecem para calcular pressão de um gás normalmente são substituições nessa fórmula, tá? Então, eu vou apenas usar essa fórmula aqui para chegar nos outros conceitos que para nós são importantes. Aqui vocês já conseguem ter uma ideia de que outros conceitos são importantes, ó, porque aparece pressão, massa, velocidade ao quadrado e volume. E nós já estudamos uma grandeza física que aparecia massa e velocidade ao quadrado. Que grandeza física era essa? Era energia cinética. Então, daqui a pouquinho eu vou relacionar pressão com energia, tá? Antes de fazer isso, eu vou falar de trabalho numa transformação gasosa. Lembram que eu falei para vocês que eu preciso relembrar conceitos de mecânica para poder aplicá-los aqui em termodinâmica. Então, como é que eu vou calcular o trabalho numa transformação gasosa? Eu peguei como exemplo uma transformação isobárica, porque é mais simples de nós deduzirmos uma expressão para trabalho, tá? Então, eu sei o conceito de pressão, eu sei que pressão é força sobre área, portanto, eu posso escrever que força é pressão vezes área, ó, a área estava aqui dividindo, eu passei multiplicando. Eu sei o conceito de trabalho, trabalho por definição é força vezes deslocamento. Eu vou pegar este F que aparece aqui e vou trocar por pressão vezes área. Então, eu vou escrever uma expressão para o trabalho que fica pressão vezes área, então isso aqui no lugar da força, vezes deslocamento. Então, trabalho é pressão, área, deslocamento. Dessa expressão, eu posso substituir essa área vezes deslocamento por outra grandeza física. Então, vamos analisar aqui uma situação para vocês entenderem como é que eu quero interpretar esse conceito de trabalho nessa transformação gasosa. Eu tenho aqui um recipiente, dentro dele eu pus um gás e coloquei um êmbolo que está solto, isso é, ele pode se movimentar. Quando eu forneço energia para esse gás, aquecendo ele, estou fornecendo calor, o que eu observo a princípio? Como esse êmbolo pode se movimentar, eu vou ter uma mudança na temperatura desse gás, porque afinal de contas eu estou fornecendo calor. Se eu elevo a temperatura, esse gás expande, ele sofre uma dilatação. Quando ele expande, o que ele faz? Ele empurra as paredes do recipiente para todos os lados, porque ele está exercendo pressão. Como esse êmbolo é móvel, esse gás empurra esse êmbolo para cima. Isso é, o gás aplica uma força nesse êmbolo e essa força produz um deslocamento. Então, nesse caso, nós dizemos que o gás está realizando um trabalho. Isso é, o gás aplicou uma força e essa força produziu um deslocamento. Então, o trabalho é realizado pelo gás. Se eu pegar a área desse êmbolo, a área desse recipiente e multiplicar pelo deslocamento, o que eu vou achar? Se eu pegar a área e multiplicar pelo deslocamento, eu vou achar a variação do volume. Se eu pegar a área aqui e multiplicar por essa altura, eu descubro o volume inicial. Se eu pegar a área aqui de baixo e multiplicar por essa altura toda aqui, eu acho o volume final. Se eu pegar o volume final e tirar o volume inicial, eu acho a variação do volume. E variação do volume vai ser, portanto, a área aqui da minha base vezes esse deslocamento. Então, o que eu fiz? Eu escrevi variação de volume, como ΔV, igual a área aqui do meu recipiente, vezes o deslocamento. Eu vou trocar essa área vezes deslocamento, que aparece na minha expressão do trabalho, por variação de volume. E vou escrever uma expressão para o trabalho que vai ficar pressão vezes variação de volume. Então, numa transformação gasosa do tipo isobárica, como é que eu calculo o trabalho? P vezes ΔV. Lembrando que esse ΔV é volume final menos o volume inicial. No caso da pressão ser constante. No caso da pressão não ser constante, eu tenho uma outra maneira de calcular isso.
Como o volume aumentou, variação do volume é positiva, o trabalho, portanto, também vai ser positivo. Trabalho realizado pelo gás é um trabalho positivo. Agora, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter um gás ocupando um recipiente com volume inicial bem grande, e nesse gás que tem esse volume inicial bem grande, eu vou aplicar uma força aqui em cima. Quando eu aplico uma força aqui em cima, eu estou comprimindo esse gás. A minha força está produzindo um deslocamento. Porém, quando eu empurro esse gás aqui para baixo, o volume do gás diminuiu. O que acontece com esse meu ΔV? Ele é volume final menos o volume inicial, não é isso? E aí eu vou ter um ΔV que vai ser negativo. Por quê? Porque eu comprimi esse gás. Se eu comprimir esse gás, o trabalho não foi realizado pelo gás. O trabalho foi realizado sobre o gás. E esse trabalho, portanto, vai ser um trabalho negativo, ok? Ao invés de empurrar isso para baixo, eu poderia ter esfriado esse gás. O que significa esfriar esse gás? Retirar calor, retirar energia. Então, se eu faço um processo onde eu retiro energia, eu também estou realizando um trabalho sobre o gás. O meu ΔV também é negativo, portanto, o trabalho vai ser negativo também. Então, cuidado com as palavrinhas pelo gás e sobre o gás. Pelo gás é positivo o trabalho, sobre o gás o trabalho é negativo. Trabalho é o mesmo que variação de energia. Eu sei que pressão é 1/3 de massa, velocidade ao quadrado sobre volume, que eu deduzi, e eu ainda deduzi para vocês o conceito de trabalho. Vou partir dessa expressão, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, já vou pôr tudo na tela. Eu vou partir desse conceito de pressão aqui para chegar numa expressão para a energia cinética do gás. No conceito de pressão, apareceu 1/3 de massa, velocidade ao quadrado sobre volume. O que nós sabemos? Nós sabemos já uma definição para energia cinética. Energia cinética é mv² sobre 2. Eu vou pegar esse 2 que está dividindo, eu vou levar ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ficar com 2 vezes a energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado. mv² aparece aqui, ó, na expressão da pressão. Então, eu vou pegar a expressão da pressão, que tem 1/3 de mv² sobre volume, e vou trocar esse mv² por 2 vezes a energia cinética. Eu vou ficar, então, com pressão igual a 1/3 de 2 vezes a energia cinética sobre o volume. Vou isolar a energia cinética, porque, afinal de contas, eu quero uma expressão para a energia cinética do gás. Como é que eu isolo essa energia cinética? Eu vou pegar o 3V que está aqui dividindo e vou levar ele para o outro lado multiplicando. E vou pegar o 1 vezes 2 que está multiplicando a energia cinética e vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 3 vezes P, mas o V também vai para lá. Então, 3PV. O 2 que estava aqui em cima veio aqui para baixo. Então, ficou 3 meios de P vezes V. Isso, portanto, é a energia cinética de um gás. Energia cinética de um gás é 3 meios de P vezes V. Só que nós já vimos uma equação que diz que P vezes V, equação de Clapeyron, ela está relacionada com número de moléculas, com constante e temperatura. Quem é P vezes V? P vezes V é nRT. Portanto, energia cinética está relacionada com temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior é a agitação das partículas, portanto, mais energia cinética. N é número de mols, R é constante, então, se variar a temperatura, variou a energia cinética. Como é que eu calculo variação de energia cinética? Ela é 3 meios de nR ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Essa variação de energia cinética, nós vamos dizer que ela foi uma variação da quantidade de energia interna do gás. Na maior parte dos livros, eles não escrevem ΔEC, delta de energia cinética. Eles chamam de ΔU, essa energia interna do gás. Então, eu vou escrever na primeira lei da termodinâmica
ΔU, mas vocês precisam ter em mente que esse ΔU nada mais é do que a variação da energia cinética, que eu estou chamando de energia interna do gás. Então, tudo isso da aula de hoje foi para chegar numa expressão para energia cinética, relacionando ela com a equação de Clapeyron, com o tal do PV igual a nRT, ok? Daí vem uma tal de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que um princípio de conservação de energia. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu peguei o que estava escrito aqui num livro didático, mas eu não gosto muito da expressão da lei da termodinâmica escrita desse jeitinho aqui, então às vezes eu vou escrevê-la de um jeitinho um pouquinho diferente, tá? O que me diz a primeira lei da termodinâmica? Se eu forneço calor para uma determinada massa de gás, o que pode acontecer? Ao fornecer calor, ele vai elevar a temperatura. Então, uma parte desse calor eleva a temperatura. Se eleva a temperatura, isso significa que aumentou a energia interna do gás. Uma parte do calor vira energia cinética. Porém, ao aquecer esse gás, ele empurra esse êmbolo para cima. Então, se eu forneço calor, uma parte vira energia interna e a outra parte vira trabalho. Toda a quantidade de energia que eu tinha antes que eu forneci para esse gás virou energia cinética depois e trabalho sendo realizado, tá? Então, o que me diz o princípio da conservação de energia? Se eu tinha 500 joules de calor antes e ele realizou um trabalho para empurrar isso aqui para cima de 200 joules, isso significa que a variação da energia interna aqui dentro foi de 300. Eu tinha 500, realizou um trabalho de 200, armazenou 300, tá? Então, a energia interna vai ser a diferença entre a quantidade de calor que eu forneci e o trabalho realizado. Ó, diferença de energia interna a energia interna vai ser a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho realizado. Se eu quiser, eu posso levar esse trabalho que é negativo para o outro lado positivo, e aí eu estou dizendo que a quantidade de calor que eu forneci vai ser a energia interna somada com o trabalho, tá? E aí eu preciso lembrar que todas essas grandezas podem ser positivas, negativas ou nulas. Isso é, se eu forneço calor, esse aqui é positivo. Se eu retiro calor, esse aqui é negativo. Se o gás realiza trabalho, isso aqui é positivo. Se o gás tem um trabalho realizado sobre ele, isso aqui é negativo. Se a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positiva. Se a temperatura diminui, a variação da energia interna é negativa. Então, primeira lei, conservação de energia. Toda a quantidade de energia que eu tinha antes, sobre a forma de calor, eu vou ter depois. Porém, o depois vai ser sobre a forma de energia interna ou trabalho realizado, tá certo? Aqui eu tenho algumas transformações gasosas que eu quero relembrar com vocês. Então, eu anotei aqui primeira lei, anotei aqui o conceito de trabalho e anotei aqui o conceito de variação de energia interna, que é a energia cinética. Numa transformação isotérmica é aquela que tem temperatura constante. Se a temperatura não muda, o ΔT não muda, isso significa que a variação da energia interna vale zero. Não tem variação de energia cinética. Aí, quando eu olho para a primeira lei, se eu não tenho variação de energia cinética, isso aqui, meu ΔU é zero, eu vou pegar esse trabalho que é negativo e vou levar ele para o outro lado positivo. Então, se o ΔU for zero, toda a quantidade de calor fornecida virou trabalho. Então, se eu tenho esse gás aqui, eu forneço 500 joules de calor e ele realiza um trabalho de 500 joules, isso significa que ficou armazenado nesse gás, sob a forma de energia cinética, nada, né? Tudo que eu forneci virou trabalho. Numa transformação isométrica, que significa uma transformação isométrica? Volume constante. Se não tem variação de volume, não tem trabalho sendo realizado. Isso é, se não tem variação de volume, quando eu forneço calor e isso aqui não expande, ele não realiza trabalho, todo o calor que eu forneci virou energia interna do gás. Portanto, toda a quantidade de calor que eu forneci virou
Espera aí, trabalho é igual a zero, portanto, se o trabalho é igual a zero, toda a quantidade de calor que eu forneci virou energia interna. Aqui eu preciso arrumar. Toda a quantidade de calor virou energia interna. Aqui é Q, que virou ΔU, e não trabalho, tá? Na transformação isobárica, eu vou falar para vocês na próxima aula. Transformação adiabática é aquela que o sistema está isolado, ele não troca calor com o meio externo. Se ele não troca calor com o meio externo, aqui na minha primeira lei, o Q é zero, portanto, toda energia interna é menos o trabalho. O que significa isso? Se eu não deixo ele trocar energia interna com o ambiente, se o gás expandir, é porque ele perdeu a energia dele mesmo para poder expandir, ok? Então, todo trabalho que realiza significa que esse gás perdeu a própria energia interna que ele já possuía. E isso aqui eu vou falar para vocês um pouquinho melhor na próxima aula. Vou corrigir meu slide antes de colocar no e-book para vocês. Então, esse é o assunto da primeira aula, é um assunto bem denso, tá? E eu vou continuar ele numa próxima gravação. Espero que eu não tenha cometido nenhum erro muito grave aqui de pronúncia, de fala, ou mesmo algum erro conceitual. Se eu tiver cometido algum deles, eu corrijo para vocês mais adiante, ok? E vamos para a próxima aula.